Saudar a todos os irmãos e irmãs com a maravilhosa e doce paz do Senhor. Eu quero ler aqui em Romanos 8, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Meus amados irmãos, é muito importante e profundo isso aqui. É por isso que você não consegue servir verdadeiramente a Deus. Por isso que a sua vida não anda, né? Tá certo? Porque não tente servir a Deus na carne. O próprio Yeshua falou que a carne para nada aproveita. Aqui nos diz que se nós vivemos na carne, a nossa inclinação será para a carne, e isso nos trará a morte espiritual. E no final, a morte eterna, que é o lago de fogo. Mas se nós vivermos pelo Espírito, a nossa inclinação vai ser para a vida e para a paz. Paz eterna em Jesus Cristo, paz eterna no paraíso, né? Com Deus para todo sempre, porque quando nós partirmos daqui, se estivermos firmes em Cristo, nós estaremos no paraíso, veremos Yeshua face a face. A palavra também diz: em santificação ninguém verá a Deus, ou seja, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. A palavra também diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, não adianta você tentar servir a Deus na carne, sem a crucifixão do eu, sem carregar a sua cruz. E como é que eu ando no Espírito? É simples: jejum, oração, Bíblia e obedecer os mandamentos de Deus Altíssimo. Porque Yeshua me disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu, o Pai, vamos vir e vamos habitar nele. Ou seja, nós andamos em Espírito quando temos o Deus que é Espírito habitando em nós, controlando nossa vida, nossa mente e as nossas ações, que é o que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando Cristo vive em mim, o Espírito Santo toma o controle da minha vida e eu não faço mais a minha vontade. A minha inclinação mental, espiritual, é apenas para as coisas do Deus eterno, maravilhoso e poderoso. Vivemos tempos difíceis em que a carne está tomando de conta da igreja, falsos profetas, como nunca visto antes, pessoas que se dizem conhecedores da palavra, mas que pregam outro evangelho, quando o evangelho é a cruz, é a renúncia, é a morte para o eu, abominando todos os pecados, abominando todas as coisas da carne, e sendo guiado pela pessoa do Espírito Santo, eu vos salto com a paz do Senhor. Fiquem em paz, fiquem com Deus.